pessoal, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito especial com uma pessoa muito especial. Meu avô, pastor, missionário, compositor, cantor, Divaldo Tristão. Vou dar um oi pro pessoal. Oi, boa tarde a todos, né? Estamos aqui, como já foi falado, né, para esta finalidade e acreditamos que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. No final do ano de 2022, meu avô e a nossa família, né, passou por uma experiência difícil, onde ele recebeu o diagnóstico de um câncer no estômago. Todos nós, obviamente, ficamos muito preocupados com isso, mas hoje meu avô está aqui para contar a vitória dele, o testemunho da cura que ele recebeu por parte de Deus. Porém, não só esse testemunho que ele tem para contar, mas muitas experiências que ele já viveu com o Senhor. Então, antes da gente chegar na parte do testemunho, a gente vai traçar aqui uma linha do tempo da história de vida do meu avô, porque ele tem uma história de vida muito inspiradora e acredito que vale a pena compartilhar para que todos nós sejamos edificados com essa história. Vô, eu queria que o senhor me contasse um pouco de como foi a sua infância, a família que o senhor nasceu, a infância até a adolescência, como que foi? Muito bem. Eu sou oriundo de Paulista com mineiro, né? Meu pai era paulista, da cidade de Francas, Minas Gerais, e a minha mãe da cidade de Indaiá, Dores do Indaiás, Minas Gerais. Eles se uniram lá, se casaram e vieram aqui para o estado de Goiás, em Carmo do Rio Verde, onde ali eles vieram casados de novo. Eles tiveram toda a família, todos os filhos ali, de maneira que nós somos nascidos em Carmo do Rio Verde, aqui no estado de Goiás. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 5, ou melhor, 8 irmãos, os que sobreviveram, né? Teve alguns que nasceram mortos, naquele tempo era um problema sério, né? Mas nós sobrevivemos 8 irmãos. Tem a minha avó também, hoje ela não está aqui para a gente apresentar para vocês, mas quem sabe outra oportunidade. Eu quero saber como o senhor conheceu a sua esposa, né, a mãe de seus filhos, que é um casamento aí com já quantos anos de casado? Hoje nós estamos aproximadamente 50 anos. 50 anos de casamento. Como o senhor conheceu ela? A gente conheceu andando, né? A gente era profissional, trabalhava com fotografias, né? E a gente conheceu ela na cidade de Aliança do Tocantins. Criamos intimidades, né? E viemos a casar e, pela graça de Deus, formamos uma família abençoada. O seu primeiro contato com o Evangelho, a sua conversão, ela se deu depois do casamento? Não, a questão evangélica, voltando um pouco atrás, né? Os pais eram muito católicos, espírita, essa mistificação assim de religiões, né? E a gente nasceu num berço dessa natureza, né? Mas aí, com o espaço de tempo, meu pai já havia falecido, a gente estava só com a mãe, ela se converteu a Cristo, né? Passou a ser crente e os primeiros conhecimentos da gente com relação ao Evangelho foi após a decisão do através da mãe do senhor. Mas a sua conversão em si foi depois do casamento? Foi sim, depois do casamento. Inclusive, a princípio, a gente era muito contra, né? A gente não tinha conhecimento das coisas de Deus, ignorava o Evangelho, né? Os evangélicos em si. Mas até um dia que eu por um acaso, né, achei um Novo Testamento que estava na mesa da minha casa, e a minha mãe já era crente, inclusive eu fiquei até muito contrariado com a decisão que ela fez, não aceitava aquilo, mas eu passei a ler o Evangelho e me rendi ao Evangelho de Cristo. E depois a minha avó também, eu sei que ela não era, né, evangélica, através do senhor ela também veio a se converter. A minha esposa, nós nos casamos e anos após o nosso casamento, a gente já tinha conhecimento, tinha esse projeto de ser crente. E a minha esposa, né, a irmã Maria do Socorro, ela também era muito crente, ou aliás, era muito contra, né? Porque os familiares dela também ninguém aceitavam. Hoje, pela graça de Deus, a maioria já são evangélicos também, são crentes. Mas ela não aceitava. E assim se deu, quando a gente se converteu, logo no mesmo dia ela também se converteu. Se rendeu também à fé em Cristo. Vô, com relação ao seu ministério, né? Como eu mencionei anteriormente, meu avô ele é pastor e ele já dirigiu muitas igrejas, né? Não só aqui na cidade onde nós estamos, Minasul,
mas outras cidades também, já foi enviado ao Nordeste para fazer missão. Quero que o senhor me conta como iniciou o seu ministério como obreiro, né, até chegar a pastor. E a primeira congregação que o senhor dirigiu. O ministério, o obreiro em si, ele é um mistério, né? Algo, vamos dizer assim, quase inexplicável, porque a gente não esperava, aqueles que ainda serão, não espera ser um obreiro, mas Deus chama a pessoa, né, sem capacidade, muitas das vezes, capacita, e assim do nada a pessoa inicia o ministério, Deus abençoa e a coisa prevalece, né? Eu iniciei o meu ministério, me converti, aliás, aqui no campo de Minasul, aqui na cidade de Minasul, aqui no patrimônio do futebol, e iniciei o meu ministério cooperando, trabalhando, né? E depois a gente veio a ser um dirigente de congregação. Iniciei numa congregação rural aqui no município, né? Que era a congregação dos 55 e a congregação Nova Esperança, que na época era conhecido como Capão Solto, mas passou a ser a congregação Nova Esperança. A gente iniciou o ministério ali, tendo uma aprovação de 100% de Deus, né, que operou de forma extraordinária, e a gente veio a alcançar essa condição de ser um pastor, de permanecer 38 anos na liderança de igrejas. Nesse período que o senhor dirigiu igrejas, eu queria que o senhor me contasse uma experiência que o senhor teve que foi marcante, uma experiência com Deus, porque o pastor ele lida diretamente com pessoas, com vidas, né? Tem muitos problemas, muitas situações, uma intervenção divina na vida das pessoas através da sua vida. Quanto isso aí são imensidade, né, de milagres que a gente contemplou, viu Jesus realizar durante o ministério da gente. Mas tem algumas coisas que a gente considera sobrenaturais, né? Por exemplo, a gente, ainda há pouco, eu estive orando com uma pessoa, uma mulher que era epilética, né? Tem problema de epilepsia. E na época a gente orou com muitas pessoas epiléticas e eu garantia que eles nunca mais estariam repetindo essa doença, como de fato Jesus curou muitos epiléticos. A gente teve a experiência também de conviver com pessoas endemoniadas, né? E a gente também, pela graça de Deus, repreendeu e os demônios saíram. Foram muitas curas, né? E outros milagres. A experiência de orar em época que a chuva não vinha, o verão era muito grande, a caloria muito grande. E a gente orou a Deus e pediu que, no espaço de 20, 30 minutos, veio a chover, sem que houvesse nenhuma esperança, né? Ou visão de que pudesse chover. E Deus mandou chuva. Então foram muitas as experiências que a gente teve. Eu queria voltar um pouquinho aqui no tempo, quando a gente falou da sua conversão. E o senhor também tinha vícios, né, antes da conversão, como o álcool, o cigarro, e o senhor sem nenhum tratamento, sem nenhuma intervenção, conseguiu só com a graça de Deus mesmo superar esses vícios. Conta um pouco pra gente sobre isso. Muito bem, inclusive isso aí é muito importante, né? Porque a gente nasceu, como a gente já disse, nesse lar totalmente voltado para as coisas do mundo, né? E a gente seguiu aquilo, era o que a gente tinha prazer nas coisas do mundo mesmo. Sim. Era festas, era bebidas, era fumar. A gente aprendeu a fumar ainda com 12 anos de idade. Com 14 anos a gente começou a beber e enveredou mesmo aí no mundão, né? De maneira tal que a gente teve essa experiência lá fora, né? E quando a gente obteve o conhecimento do Evangelho, porque o Evangelho, quando a pessoa conhece a Escritura Sagrada, ele passa a ter dois conhecimentos. Ele tanto passa a ter conhecimento do que ele precisa fazer e que ele não faz, e de outras coisas que ele, às vezes, ele faz e precisa de abandonar, né? Aí a gente vê o conhecimento. Eu precisava fazer muitas coisas que eu não fazia. E por outro lado, deixar de fazer aquilo que eu fazia. Mas, como eu disse, eu era uma pessoa viciada em álcool e apreciava muito essas coisas e não tinha condição de mim mesmo eu
renunciar, eu deixar, eu não tinha domínio para isso. Muitas vezes eu até dizia que se essa renúncia fizesse o homem ser homem, eu não era homem, porque eu não conseguia, não conseguia renunciar do cigarro. Mas aconteceu que quando a gente foi para fazer a decisão, aceitar Jesus, eu fiz um compromisso com Deus, que se Ele tirasse de mim o desejo de fumar, porque o álcool já havia abandonado, mas eu não conseguia abandonar o cigarro. Eu falei com Deus que se Ele tirasse para mim nunca mais sentir vontade de fumar, eu estaria me rendendo ao Evangelho, seria um crente, me convertendo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu entreguei a minha vida para Jesus e a partir daquele momento foi como se eu nunca tivesse fumado na minha vida. Foi um milagre. Muito bom. Antes da gente ir agora já para a parte final do nosso vídeo, que é o testemunho do senhor em relação à enfermidade que eu mencionei, queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência sendo enviado como missionário para o Nordeste também. Porque a conversão se deu aqui no estado de Goiás, né, na cidade de Minaçu, onde tudo iniciou, e eu sei que durante um tempo da sua vida o senhor ficou no Nordeste como missionário. Como que foi essa experiência? Muito bem, de 93 a 96 eu estive no estado da Bahia, né, na cidade de Santa Rita de Cássia, presidindo a Assembleia de Deus ali naquela cidade. E ali a gente teve uma experiência também muito interessante, porque a gente estava num estado totalmente de cultura diferente, enfim, mas ali Deus também nos honrou de uma forma extraordinária. Nós realizamos um grande trabalho ali, foi uma bênção de Deus para aquela cidade. E eu e a minha família, meus filhos, a minha esposa, né, meus filhos, ainda todos crianças, mas todo mundo contribuiu, né, para o bem-estar do Evangelho, as boas novas de salvação ali. E ali nós fizemos um ótimo trabalho, né, pela graça de Deus. Que bom. Agora, mais recentemente, né, como eu mencionei no início do vídeo, final de 2022, quando o senhor recebeu o diagnóstico do câncer. E quando a gente fala em câncer, já dá aquele choque, né? Todo mundo tem muito medo, o senhor já está numa idade avançada, né? Então todos nós ficamos muito receosos, porém confiantes no Senhor. E hoje a gente está aqui para contar essa vitória, que o senhor está totalmente curado dessa enfermidade. Conta pra gente como foi que o senhor recebeu essa notícia, esse tempo, porque foi um processo até a cura, né? Exato. Pois é, isso foi um milagre extraordinário, né, que Deus realizou na minha vida, até porque era um câncer no estômago, a gente não tinha nenhum pressentimento de que era canceroso, mas foi descoberto esse câncer já quase num estado terminal, mas a gente correu atrás com muita fé e crendo no Deus que a gente servia, né, o Cristo Jesus, que é o Deus da nossa salvação e também o médico dos médicos, né? E aconteceu, né, aquilo que a gente esperava, que foi um milagre, um verdadeiro milagre. Deus trabalhou usando os médicos que realizaram aquela cirurgia, tiraram o câncer por completo e pela graça de Deus hoje eu estou aqui curado, não existe mais nenhum câncer, totalmente curado, glorificando a Deus. Vale a pena servir esse Deus, né? Que Ele nunca nos abandona. Nos momentos mais difíceis, Ele sempre está conosco. E a vida do meu avô como um todo, claro que o que a gente falou aqui é algo muito resumido, mas é um testemunho vivo do poder do Evangelho de Cristo Jesus, né? Para salvar o homem, libertar o homem e fazer dele uma nova criatura. E quando a gente vive o Evangelho de Cristo, não significa que a gente não vai passar por momentos difíceis. Até porque Jesus disse, né, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então tá aqui o meu avô para contar essa história e que essa história sirva de inspiração para todos nós jovens, né, que estamos aí começando uma vida com Cristo, de ter fé nesse Deus e não abandonar Ele por nada, porque Ele é fiel. Inclusive, a gente voltando um pouco, né, baseado em suas palavras, a palavra, ela disse que Deus, muitas das vezes, Ele permite nós irmos ao fundo do poço, né? A sofrer as piores consequências
para que muitas das vezes o milagre que ele venha realizar seja maior do que aquele milagre. Vamos supor assim, no meu caso, né? Se Deus houvesse me curado já no início, mas Deus me deu uma temporada. Eu fiquei mais de ano correndo atrás do tratamento, não a cirurgia em si, não o câncer em si, mas eu fui acometido quando estava no UTI de uma arritmia, e aquilo quase me levou à morte. E diante daquela situação tão difícil, né, a gente buscou a Deus com muito afinco, com muita fé, e a igreja de Minasul esteve orando, todos os pastores com as congregações, buscando a Deus, intercedendo por mim, o meu presidente, o pastor Antônio de Souza, com toda a igreja, buscaram a Deus, e o milagre aconteceu, a gente não morreu. O interessante, o testemunho maior é esse. O câncer não existe, saiu, mas eu considero que o maior milagre foi o milagre de Deus não ter me deixado morrer. Eu estar aqui com vida hoje testemunhando para a glória de Deus. Sim, porque quando o meu avô realizou a cirurgia dele no estômago, né, que foi retirar parte do estômago juntamente com o câncer, como ele mencionou, uma arritmia cardíaca que veio acometer ele, que quase levou a óbito. E naquele momento ali, ele sempre que recobrava a consciência, ele orava e pedia a Deus, né, para que entrasse com livramento na vida dele. E ali dentro daquela UTI ele pôde sentir a presença de Deus o tempo todo e está aqui hoje, como eu disse, para contar essa vitória. Então, eu agradeço a todos vocês, né, que assistiram esse vídeo até o final. Como eu disse no início do vídeo, meu avô também é compositor. E ele compôs um corinho de graça, né, de gratidão a Deus pela cura que ele recebeu. A gente vai estar colocando aqui no final do vídeo também esse corinho, vou estar gravando com ele em um outro momento e a gente vai anexar juntamente aqui com esse vídeo. E eu peço que todos vocês não deixem de se inscrever no nosso canal, né, ativar aí o sininho das notificações, porque terá novos vídeos. E muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Muito bem, então até mais, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe e fique com Deus. Nesta oportunidade eu gostaria de adorar a Deus com um louvor que o Senhor Deus me deu, em gratidão pela cura divina. Como os irmãos sabem, oraram muito por mim, que eu estive morto e revivi. E o Senhor me deu um corinho para que eu adorasse a Ele com esse louvor. E nós iremos adorar o Senhor. Ele diz assim: Senhor, eu estou aqui para te agradecer. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me fez reviver. Você pode cantar assim: eu adoeci, eu quase morri, mas o Senhor me fez reviver. Eu adoeci, eu quase morri, mas o Senhor me fez reviver. Senhor, eu estou aqui para te agradecer. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me fez reviver. Eu adoeci. A igreja. Tá ficando bonito. O Senhor me fez reviver. Senhor, eu estou aqui para te agradecer. Eu sei que eu não mereço,
mas o Senhor me fez viver. Eu adoeci. Aleluia. Eu adoeci, eu quase morri, mas o Senhor me fez reviver. Que Deus abençoe. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para os irmãos. O Senhor me disse que esse corinho, ele tem um poder de cura divina. Glória a Deus. E eu acreditei, uma vez que Deus me curou, uma vez que Deus me inspirou para escrever esse louvor, eu acredito que realmente ele tem poder de cura. Ele pode te curar no momento que você estiver adorando a Ele. Louvado seja Deus.